Haris Cairene, meu povo! Hoje eu vou te apresentar, antes da aula, antes do conteúdo que vai ser extraordinário, este livro de minha autoria que está sendo um sucesso. A sua aceitação está crescendo cada vez mais dentro do âmbito escatológico e teológico de pesquisas. É o livro Escatologia Pentecostal, aonde eu trato sobre as origens da escatologia pentecostal, onde ela nasce, quais são as suas raízes históricas, e trabalho também com os seus fundamentos teológicos, quais são as propostas teológicas, quais são as bases, os subsídios teológicos para a articulação da escatologia pentecostal, e também, claro, os métodos hermenêuticos e exegéticos que desenvolve, utiliza, põe em prática para a construção da sua interpretação e explanação textual em cima das suas teses defendidas pela escatologia pentecostal, como elas são construídas, como elas são interpretadas, como elas são desenvolvidas exegeticamente, e, claro, a epistemologia, as bases desse pensamento pentecostal de uma forma mais dialogal, mais ampla. Portanto, venha para este grande livro, compre, adquira, leia esse conteúdo. Entre em contato comigo hoje pelo 62981091777 e adquira já esta obra que eu escrevi, que é uma obra singular da escatologia pentecostal. Vamos, então, neste momento, falar sobre o dispensacionalismo progressivo. Nós temos o dispensacionalismo clássico, mas também temos o dispensacionalismo progressivo. Então, vamos falar um pouco sobre a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo. O dispensacionalismo progressivo, tá? Ele vai diferir do dispensacionalismo clássico em vários aspectos, em vários sentidos. Principalmente, uma delas é não ver o tempo do arrebatamento como sendo tão crucial como vê o dispensacionalismo clássico. Os dispensacionalistas progressistas, eles se veem como uma continuação da tradição dispensacionalista, mas perceba que eles, em determinados momentos, estão se movendo em direção a sistemas não dispensacionais. Então, existe um desejo do movimento de uma aproximação com outros sistemas teológicos, envolvendo, assim, uma mudança, tá, hermenêutica em sua compreensão das Escrituras, substituindo o método histórico-gramatical por um sistema de hermenêutica denominado histórico-gramatical literário teológico, ou método histórico-gramatical literário teológico. Com isso, várias comparações que vão ilustrar as diferenças, tá, entre os dois sistemas hermenêuticos vão se relacionar com uma função do intérprete, que vai ser a qual? A da dimensão histórica, do princípio do significado único, a questão do intérprete envolvida com a dimensão histórica, que propõe um princípio do significado único, que é a questão principalmente do sensus plenior, tá? E a importância, inclusive, dessa meticulosidade, esse resultado final, que se torna uma escolha entre o dispensacionalismo clássico e dispensacionalismo progressivo, equivalendo a uma escolha da qual o sistema e a metodologia hermenêutica ela vai possibilitar e vai prover certas divergências bastante conflitantes e controversas em relação ao dispensacionalismo clássico. Então, um desenvolvimento recente relacionado principalmente ao arrebatamento
pré-tribulacional veio de um movimento relativamente novo, que é autodenominado de progressivo, que é, claro, o dispensacionalismo progressivo. Para a maior parte dos dispensacionalistas progressistas, vão acreditar eles que o arrebatamento antes de um futuro da tribulação de 7 anos faz isso uma tentativa, tá, de mudar ou alterar uma posição significativa. E um olhar mais atento sobre o dispensacionalismo progressivo nos leva, então, a esclarecer que os seus adeptos não defendem a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, porque a visão da pré-tribulação ela é crucial. Então, o nome dispensacionalismo progressivo, na verdade, ele é derivador, ou ele é derivante de uma tendência em que seus adeptos, para ver o movimento dentro de uma linhagem de teologia dispensacionalista, eles trabalham com a compreensão de dispensações como não sendo elas arranjos diferentes entre Deus e a raça humana, mas sim como arranjos sucessivos e progressivos de uma revelação e cumprimento da redenção. Então, é uma tentativa de definição que permanece vaga, que permanece também muito controversa. Outros líderes também do movimento, principalmente do dispensacionalismo progressivo, veem a si mesmos apoiadores de um passo de desenvolvimento contínuo da teologia de âmbito dispensacionalista e vão, assim, considerarem-se mais voltados a uma renovação do pensamento dispensacionalista clássico. Eles trabalham com a visão totalmente fora do contexto do método histórico-gramatical, trabalhando, então, já com o método histórico-literário-gramatical. E com essa hermenêutica, eles abrem novas perspectivas para discussão que não foram ainda consideradas pelos intérpretes dispensacionalistas clássicos, tá? Uma outra questão também a ser considerada e colocada em pauta é a comparação que eles fazem do Velho e Novo Testamento, tá? Um princípio, inclusive, que vão acampar de uma visão mais, vamos dizer assim, moderada e de uma hermenêutica que vai fazer um contraste ousado com alguns princípios de objetivação por meio da repressão e por meio também de um pré-entendimento de um processo interpretativo que parte até de um criticismo histórico, tá? Então, ela, na verdade, tem uma dimensão histórica, tem uma dimensão também literária e tem também uma dimensão cultural para desconstruir alguns significados e alguns princípios máter do dispensacionalismo clássico, fazendo algumas oposições, assim, ao dispensacionalismo clássico. E por isso é que o dispensacionalismo progressivo ele é causador de uma série de divergências e uma série de interpretações que são totalmente fora do contexto ou do âmbito, tá? Do dispensacionalismo clássico e, claro, vai gerar aí uma série de questões controversas partindo desse princípio do dispensacionalismo clássico. Uma outra questão também que eu quero aqui também tratar com vocês e estar olhando é principalmente nós considerarmos que, na verdade, o grande viés e a grande proposta do dispensacionalismo progressivo é fazer uma reformulação hermenêutica do olhar
que o dispensacionalismo, vamos dizer assim, clássico, empreende principalmente a proposta da sua hermenêutica histórica gramatical, ela vai empreender o desenvolvimento, tá, das ordens e do desenvolvimento até exegético que empreende do plano da redenção. E, com isso, também o dispensacionalismo progressivo procura, de uma forma ou outra, ir propondo uma série de, vamos dizer assim, divergências e uma série de confrontos, tá, para com o dispensacionalismo clássico. Agora, eu gostaria que nós viéssemos a olhar, e vamos olhar de uma forma rápida, alguns dos fundamentos do dispensacionalismo progressivo. Quais seriam alguns dos fundamentos do dispensacionalismo progressivo? Primeiro, o dispensacionalismo progressivo, ele procura desenvolver um contraste com alguns princípios, buscando uma objetividade por meio da repressão e de seus preconceitos, como eu já até mencionei. Segundo, ele trabalha com o uso do Novo Testamento e do Antigo Testamento com aplicações ao invés de interpretações, procurando buscar um adicionamento de alguns significados que vão subsidiar as suas teses de contexto principalmente literário. Então, ao invés de dividir os diferentes recursos da história da redenção em reinos autocontidos, os progressivos dispensacionalistas, eles veem o reino escatológico prometido com dimensões espirituais e políticas, procurando focar na unidade do reino em oposição a conceitos distintos do reino e ao maior desenvolvimento e mudança que vai, com isso, afetar a essência do dispensacionalismo clássico. Então, os dispensacionalistas progressistas, eles vão enfatizar sobre o reino davídico conforme uma ótica do dispensacionalismo clássico, mas situando um olhar mais soterológico, tá? Eles vão dizer e vão argumentar que Lucas Atos ensina que Cristo já inaugurou o seu reinado de Cristo como reino davídico e que sua posição atual é de ser sensata ou de estar melhor. Sentado no trono de Davi está relacionado a estar sentado à direita de Deus. E isto é um futuro estágio consumativo do governo do reino que vai seguir-se ainda. Tá? Então, eles vão defender que esta tese ou proposta sobre o reino davídico é uma concepção totalmente fora de contexto. E o reino davídico, na concepção do dispensacionalismo progressivo, ele seria uma evidência escatológica do já relacionado no contexto milênio em um aspecto do ainda não, certo? Então, a visão dos dispensacionalistas progressistas sobre o reino davídico traz à tona alguns aspectos cruciais da dispensacionalidade, trabalhando principalmente 4 áreas, que são uma hermenêutica com uma visão rejeitada e adiada do reino davídico, uma forma atual da igreja e a distinção consistente entre Israel e a igreja, e também trabalhando com a questão de distinções do plano soterológico da visão do dispensacionalismo clássico, que para a visão do dispensacionalismo progressivo existe algumas mudanças que é feito, tá? Mas para você ter um maior entendimento e ter um maior conhecimento sobre o dispensacionalismo progressivo, eu te oriento a adquirir o meu livro Escatologia Pentecostal, que aqui você vai encontrar, na verdade, todo o esclarecimento sobre o dispensacionalismo progressivo. Obrigado a todos.